Cada ano, cerca de 100 bilhões de pacotes de macarrão instantâneo são consumidos em todo o mundo, o que equivale a quase 13 pacotes para cada pessoa no planeta. Mas como a farinha de trigo se transforma em uma tigela quente de delicioso macarrão? Descubra o fascinante mundo por trás dos seus macarrões instantâneos favoritos. Você já parou para se perguntar como eles chegaram lá enquanto desfruta de uma reconfortante tigela de macarrão instantâneo? Na realidade, aquele humilde bloco de macarrão é o resultado de um processo de produção fascinante. Nas fábricas de macarrão instantâneo, uma coreografia perfeita de maquinaria avançada e habilidade artesanal é empregada para criar o alimento rápido e delicioso que você tanto aprecia. Esse alimento rápido e conveniente, que se transforma de um bloco seco em uma sopa reconfortante em questão de minutos, foi reconhecido como a maior invenção japonesa do século XX, e não é de surpreender, pois tem alimentado muitos estudantes e pessoas ocupadas quando o tempo é escasso. O inventor dos macarrões instantâneos, Momofuku Ando, sentiu-se inspirado a criar esse alimento depois de ver pessoas fazendo fila para conseguir uma tigela de macarrão ramen durante o pós-guerra no Japão. Sua ideia era oferecer uma refeição nutritiva, fácil de preparar e acessível a todos, capaz de aliviar a fome em tempos difíceis. Assim, os macarrões instantâneos começaram sua jornada. Tudo começa com a matéria-prima, a farinha de trigo. Ela é carregada em grandes misturadores industriais que operam sem parar, processando toneladas de farinha por dia. A farinha é misturada com água e sal, criando uma massa elástica e resistente, essencial para os futuros macarrões. Esse é um processo cuidadosamente calibrado, onde o equilíbrio adequado de umidade é crucial para que os macarrões mantenham sua forma e textura. Após o amassamento, a massa descansa por um período determinado. Esse tempo de repouso permite que o glúten relaxe e a massa se torne mais maleável, facilitando o processo de laminação e corte posterior. Uma vez obtida a massa perfeita, ela passa por uma série de rolos que a achatam, afinando-a até obter a espessura desejada. A massa, que inicialmente pode ser mais grossa do que seu braço, se torna uma fina folha mais fina do que um papel de arroz. Esse processo não apenas determina a espessura final dos macarrões, mas também contribui para a sua textura única. A passagem pelos rolos ajuda a desenvolver o glúten na farinha, conferindo aos macarrões sua característica elasticidade. À medida que a massa é passada repetidamente pelos rolos, ela é esticada e afinada até atingir a espessura adequada para os macarrões instantâneos. Agora transformada em uma fina folha, a massa segue para as máquinas de corte, onde é transformada em macarrões. Esse processo, embora pareça simples, é um ponto crucial na fabricação de macarrões instantâneos. É aqui que o comprimento e a largura dos macarrões são definidos. Cada cortadora está equipada com uma matriz de lâminas que podem ser ajustadas para produzir macarrões de diferentes formas e tamanhos, desde os fios finos do ramen até os macarrões mais largos e planos da massa. Dependendo do tipo de macarrão instantâneo sendo produzido, a máquina de corte pode ter diferentes configurações de lâminas para criar formas específicas. Após o corte, os macarrões ainda não estão prontos para a sopa. Os macarrões são separados e coletados em bandejas ou transportadores. Nesta etapa, um revestimento de amido ou talco pode ser aplicado aos macarrões para evitar que grudem entre si. Na verdade, eles estão muito úmidos e macios para serem armazenados. Para resolver isso, os macarrões passam por um processo de vaporização, onde são cozidos no vapor em alta temperatura. Isso ajuda a desenvolver seu sabor e textura final. Em seguida, eles são submetidos a um processo de fritura rápida, que retira a umidade e os torna crocantes, facilitando seu armazenamento a longo prazo. Esse processo rápido de cozimento tem como objetivo estabilizar a estrutura dos macarrões e remover o excesso de amido superficial. Após o pré-cozimento, os macarrões passam por um processo de enxágue com água fria para interromper o cozimento e reduzir sua temperatura. Isso ajuda a manter a textura adequada dos macarrões e evita que fiquem moles. Uma vez que os macarrões são enxaguados e resfriados, eles são drenados para remover o excesso de água. Em seguida, os macarrões passam por um processo de secagem para remover a umidade restante.
Esse processo pode ser realizado por secagem ao ar ou usando ar quente controlado. No caso da secagem ao ar, os macarrões são colocados em áreas com boa circulação de ar para permitir que a umidade evapore gradualmente. Durante o processo de secagem, a temperatura e o tempo são cuidadosamente controlados para evitar superaquecimento ou secagem insuficiente dos macarrões. O resultado é aquele bloco familiar de macarrões secos e compactos, prontos para serem reidratados com um pouco de água quente. Uma parte intrigante do processo é a formação dos blocos de macarrão. Após a vaporização e a fritura, os macarrões são colocados em moldes que lhes conferem sua forma quadrada ou circular característica dos macarrões instantâneos que conhecemos. Essas etapas representam apenas metade da jornada que os macarrões percorrem antes de chegarem à sua tigela. Cada processo é projetado com a precisão de uma orquestra bem ensaiada, garantindo que cada pacote de macarrão ofereça a mesma experiência satisfatória. Mas o que acontece depois que os macarrões estão secos e prontos para serem embalados? A resposta está nos temperos e condimentos que dão a cada tigela de macarrão instantâneo seu sabor e personalidade únicos. Embora o bloco de macarrão seja basicamente o mesmo em cada marca, o caldo e os condimentos são o que torna cada pacote diferente. Os caldos dos macarrões instantâneos podem ser muito variados, desde o clássico caldo de frango até os ricos e picantes. Cada caldo é preparado separadamente em enormes caldeiras que podem conter milhares de litros de sopa de uma vez. Especiarias, ingredientes aromáticos e proteínas são cozidos em fogo lento, resultando em um líquido rico e concentrado que posteriormente é desidratado e transformado em pó. Esses condimentos secos não apenas adicionam sabor, mas também textura e cor à sopa final, tornando cada tigela uma festa para os sentidos. Assim que os caldos e condimentos estão prontos, é hora de embalá-los junto com os macarrões. Os blocos de macarrão, o caldo em pó e os condimentos secos são colocados juntos em pacotes individuais. Isso não apenas mantém todos os componentes juntos, mas também garante a frescura dos ingredientes. Uma vez embalados, os macarrões estão prontos para serem enviados para lojas em todo o mundo, aguardando o momento em que alguém os adicionará uma xícara de água quente, trazendo-os de volta à vida. Então, da próxima vez que você se sentar para desfrutar de uma tigela de macarrão instantâneo, lembre-se da incrível jornada que eles percorreram desde o moinho de trigo até sua xícara. E, é claro, não deixe de apreciar a maravilha da ciência e da engenharia que tornam esse milagre culinário possível. O design da embalagem dos macarrões instantâneos não é apenas esteticamente agradável, mas também funcional. O papel alumínio interno mantém os macarrões frescos e protegidos da luz, umidade e micro-organismos. Alguns recipientes são projetados para servir como uma tigela temporária, permitindo o preparo e consumo dos macarrões na própria embalagem, garantindo que cada pacote de macarrão instantâneo chegue a você em perfeito estado. As empresas implementam rigorosos controles de qualidade. Os produtos passam por testes de resistência, inspeções visuais e, mais importante, testes de sabor. Uma equipe de provadores especializados testa cada lote de macarrão e caldo para garantir que atendam às expectativas de sabor. No entanto, apesar de sua conveniência e popularidade, é verdade que os macarrões instantâneos têm sido objeto de críticas devido aos seus níveis de sódio e ao seu teor de gorduras trans. Nesse sentido, a indústria tem trabalhado para reduzir o teor de sal e eliminar as gorduras trans de seus produtos. Algumas marcas lançaram linhas de macarrão com menor teor de sódio, mais fibras e ingredientes mais naturais. É importante lembrar que, como qualquer alimento processado, os macarrões instantâneos devem ser consumidos com moderação e como parte de uma dieta equilibrada. Se você tiver preocupações com sua saúde ou nutrição, é sempre recomendável consultar um profissional de saúde ou nutricionista.